Incêndios, agressões, furtos. Na edição de hoje, moradores da Grande Vitória fazem um apelo. Pedem medidas urgentes contra ataques de moradores de rua. Um problema social que se tornou um problema de segurança pública. Quando mais se precisa da saúde pública, mais difícil fica. Seu Alberto tem 82 anos e tenta há mais de um ano cirurgia de hérnia. O procedimento já foi desmarcado 2 vezes. Em Rosa da Penha, Cariacica, os motoboys são a bola da vez. Fazer entrega na região durante a noite é correr o risco de perder a moto. Policiais do Espírito Santo e de São Paulo fazem buscas para encontrar o homem que sequestrou o próprio filho. Imagens mostram o momento em que ele embarcou na rodoviária de Vitória. Ao sair, apague a luz. Amigos, vem aí taxa extra na conta de energia. O mês de maio já começa com bandeira amarela. E a economia tem que ser em bandeira vermelha, hein? O TN1 começa agora. Olá, bom dia. Bom dia. Bandidos agem e deixam vítimas em pânico durante assalto no bairro Santa Lúcia, em Vitória. O casal chegava em casa quando foi rendido. O repórter Luciano Rosetti está no local onde aconteceu a ação criminosa. É com você, Luciano. Exatamente, George, Ingrid, amigo do TN, essa ação criminosa aconteceu nessa rua sem saída aqui no bairro Santa Lúcia, em Vitória, ontem por volta de 10 horas da noite. Um casal foi rendido por criminosos enquanto esperava o portão da garagem abrir. Eles chegaram em casa por volta de 10 horas da noite, naquele prédio ali, estavam esperando o portão da garagem abrir quando nesse momento chegou um outro carro, um outro veículo com 4 criminosos. Esses criminosos estavam armados, saíram do veículo, renderam o casal, Foi uma ação muito tensa, muito nervosa, durou apenas 1 minuto, mas deixou todo mundo aqui na região apavorado. E com relação à segurança pública, como é que fica? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Bichos invadiram o bairro Morrinhos. Todo mundo está apavorado por lá, não é isso, Tainá? É com você. É isso mesmo, Georgia. Eu estou aqui com os moradores que estão apavorados com essa infestação de escorpiões aqui no bairro Morrinhos, em Cariacica. Por isso, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o problema. Nós trouxemos também um especialista para orientar a população em relação a casos de picada, também a como combater e evitar essa infestação. Nós voltamos daqui a pouco. Ok, Tainá, já já a gente volta com você. Bom, bandidos invadem lanchonete em Jardim Colorado, Vila Velha, e fazem a limpa no estabelecimento. Eles entraram no local pouco depois das 11 da noite. A lanchonete fica na Avenida Vitória Régia. O comerciante que estava no andar de cima disse que só percebeu que estava sendo assaltado porque o criminoso arrancou a televisão da parede e o sinal caiu na hora. Pois é, situação complicada. Quando ele olhou para o circuito de segurança, viu os 2 homens saindo e fugiu num carro. A mãe dele estava no andar de baixo e foi rendida. Os criminosos levaram televisão, notebook, 2 telefones da empresa, celular, 2 máquinas de cartão e R$70 em dinheiro. O dono afirma que o prejuízo ultrapassa R$2.000. Quem tiver informação dos bandidos, ligue para o Disque Denúncia 181. 2 pessoas morreram num grave acidente na BR-262 em Marechal Floriano. As vítimas, 2 homens, seguiam de moto. O veículo bateu de frente num caminhão que fazia uma conversão para entrar no trecho conhecido como Estrada Velha, que liga a rodovia federal ao centro de Domingos Martins. Uma ambulância foi ao local, mas as vítimas já estavam mortas. Em Nova Venécia, noroeste do estado, uma batida entre o carro e um caminhão terminou na morte de um homem de 36 anos. Hoje cedo, Josiano Gaspar seguia pela S-381 quando perdeu o controle do carro e bateu num caminhão de brita. Ele não resistiu e morreu na hora. Prepare a economia, prepare o bolso. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou uma cobrança extra para o mês de maio. A bandeira sai da cor verde para a cor amarela. Resultado, R$1 a mais para cada 100 kW consumido.
O ar-condicionado já não funciona mais. A televisão fica boa parte do dia fora da tomada. Já as lâmpadas desligadas. Tem sido assim nos últimos meses na casa da dona Ieda. Não usar ar-condicionado, desligar chuveiro, não passar roupa só do bebê. Nós temos um bebê de 2 aninhos, então só o dele é passado. Mesmo assim, junta-se bastante para ligar o ferro uma vez só. Então, nós vivemos de uma forma precária, né? Por mês, a cabeleireira gasta cerca de R$200 com energia, só em casa. Se ela achava cara a conta, agora então vai doer ainda mais no bolso. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou um aumento de R$1 para cada 100 kWh consumido. Indignada e preocupada como que nós vamos conseguir trabalhar, já que eu preciso e necessito da energia para desenvolver o meu trabalho. E não é de hoje que a dona Ieda enfrenta os absurdos das contas. Ano passado, moravam 7 pessoas na casa dela. Esse ano diminuiu, apenas 4, mais o valor da luz veio bem maior, com menos pessoas usando geladeira, usando as luzes, que não pode ver no escuro. Mesmo assim, a conta veio alta. Os números no final do mês não batem. Começa a faltar o dinheiro. O desespero só aumenta. Dona Ieda não encontrou outra alternativa a não ser aumentar os preços dos serviços que ela oferece no salão. Com isso, ela teme que os clientes desapareçam e acabar tendo que viver assim, no escuro. Precisamos tomar uma providência. O governo precisa agir e fazer com que o consumidor tenha um preço justo para sobreviver. É o povo sempre pagando a conta, né, no final das contas. Pois é, bandeira verde, agora bandeira amarela e daqui a pouquinho pula para a bandeira vermelha, né? A gente torce aí para que o tempo realmente amenize, para que a gente tenha que usar cada vez menos ventilador, ar-condicionado, outro tipo de equipamento aí para nos refrescar. Que vamos combinar que tá difícil, né? Tá Porque o difícil. calorão tá demais. Olha, a polícia prendeu 8 pessoas e apreendeu celulares furtados e roubados que eram vendidos em lojas da Serra e Cariacica. Os aparelhos celulares com restrição de furto e roubo foram localizados pela polícia em 6 lojas da Serra e de Cariacica. Também foram apreendidos diversos produtos de origem duvidosa, ou seja, sem nota fiscal. 8 pessoas foram indiciadas por receptação qualificada e podem pegar até 8 anos de cadeia. Eram lojas normais, elas davam manutenção, vendiam, compravam, possuíam peças, inclusive essas peças nós apreendemos porque não possuem nota fiscal, então nós vamos aprofundar também nessa questão e o nosso intuito é de coibir esse tipo de ação criminosa. A apreensão faz parte de uma série de operações realizadas pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Transporte de Passageiros, em funcionamento desde setembro do ano passado. De lá para cá, mais de 50 criminosos envolvidos em roubos a coletivos foram identificados. A ideia é justamente essa, combater o crime secundário, que nós chamamos de receptação qualificada, fazer com que aquela pessoa que pratica esses crimes não tenha onde colocar os seus produtos. Não tendo onde colocar esses produtos, vem desestimular a ação principal, que é o roubo e furto no interior de veículos de passageiros. De acordo com a Polícia Civil, nos primeiros 4 meses deste ano, houve uma redução de 60% no número de roubo de celulares dentro dos coletivos em toda a Grande Vitória. Em contrapartida, mais da metade das vítimas deste tipo de crime não registra o boletim de ocorrência e acaba ficando sem reaver os aparelhos. O cidadão tem que registrar a ocorrência em qualquer delegacia. A partir desse momento que eles registram a ocorrência, nós tomamos conhecimento e começamos as investigações. Então é isso, furtos ou roubos de celulares podem ser registrados em qualquer delegacia ou pela internet na delegacia online da Polícia Civil, pc.es.gov.br. O caso do bebê sequestrado pelo pai. Câmera de lanchonete na rodoviária de Vitória flagrou Rodrigo com a criança no colo. De acordo com a investigação, ele embarcou num ônibus para São Paulo. A Polícia Civil Capixaba garantiu que está em contato com a Polícia Paulista e todos estão à procura de Rodrigo. No vídeo, Rodrigo Carvalho, de 38 anos, está com um bebê de 10 meses no colo. Ele pede frutas à atendente, banana e maçã, e pede que ela embrulhe para a viagem.
A imagem é do dia 18 de abril da rodoviária de Vitória, dia em que ele sequestrou a criança da casa da mãe, em Santa Maria de Jetibá. O pai e a criança foram de táxi até a rodoviária e em seguida embarcaram para São Paulo. A atendente afirmou que depois das reportagens reconheceu o pai da criança. A mãe de Ravi acionou a polícia e está há 13 dias sem notícias do filho. Ela chegou a ir a São Paulo, onde a polícia esteve na casa da avó da criança, mas ela não conseguiu encontrar o filho. A mãe do pequeno Ravi viu as imagens e pediu ajuda. Amigos próximos deles falaram que ele vai sair do Brasil. Então, eu liguei para São Paulo, para o departamento de lá. Eles falaram que não estava sabendo do caso, que não tem nada registrado nas delegacias. Me fala como eles estão querendo prender um cara, um sequestrador, que as outras polícias, as outras delegacias não estão sabendo de nada. Então, eu acho assim, uma falta de respeito. Eles estão fazendo pouco caso. E eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Eu estou à base de remédio, eu estou à base de calmante. Eu não consigo dormir. Então, eu peço que as pessoas continuem compartilhando. E se alguém vê ele, que denuncie. Contra o pai, há um mandado de prisão em aberto por descumprir uma ordem judicial. Depois de sequestrar a criança, ele deixou um bilhete com a mensagem de que jamais aceitaria ficar longe do filho e, por isso, havia fugido com o Ravi. Desde então, a mãe, Patrícia Paula Bull, de 27 anos, vive um pesadelo. A criança, que ainda é amamentada, foi levada durante uma visita do pai. Ele tinha autorização para ver o bebê a cada 15 dias. Era um dia dele vir visitar o menino. Aí ele veio, eu saí, fui para o meu trabalho normal. E aí, quando deu 10 horas, meu irmão me ligou. Olha, o Rodrigo saiu de táxi. O Ravi está passando mal? Ele está indo até você? Eu falei, não. Ele não me falou nada. Aí depois eles me mandaram a foto do bilhete que ele tinha deixado. E aí eu vi que ele não estava mais aqui, né? Ele já tinha ido embora para mais longe, né? O casal teve uma união estável por quase 2 anos, mas no 3º mês de gravidez, Patrícia procurou a polícia para denunciar que estava sendo agredida fisicamente e ameaçada pelo ex-marido. Registrou 3 boletins de ocorrência e há cerca de um mês conseguiu uma medida protetiva. Ele queria voltar comigo e ele queria ficar com o menino, né? Ele não aceitava ver o menino de 15 dias. E as coisas, assim, durante a nossa relação também, ele era muito, muito ciumento. Ele, né, fez isso aí, eu acho que para me atingir, mas ele não está vendo que ele está atingindo o filho também, né? Que ele está fazendo mal para o menino, né? O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, garantiu que está acompanhando de perto as investigações e que as polícias capixaba e paulista estão trabalhando em conjunto para localizar o pai e a criança. Pois é, vocês ouviram aí mais uma vez a angústia da Patrícia. Então, quem tiver qualquer informação, por favor, não deixe de ligar 181. Bom, agora nós vamos ver imagens de um assalto no meio da rua em Vitória. Roda aí as imagens, por favor. São imagens ali de Santa Lúcia, Vitória. Os bandidos chegam nesse carro branco. Um já sai do carro, rende o motorista. Esse bandido está armado. Você vê que o motorista está ali preparando para entrar na garagem do prédio. Aí a mulher que estava no banco do carona sai correndo, levanta as mãos e nisso também o motorista vai lá pelo canto, ele está com a camisa rosa e eles entram no prédio. Aí o bandido, eles tentam ligar esse carro, não conseguem ligar esse carro, demora um tempo, eles fazem um revezamento ali, o outro bandido que estava no carro branco sai para tentar ligar o carro. Há informações de que esse carro ele estava com um problema mecânico que só o motorista conseguia ligar. Então, quer dizer, você vê que esse assalto aconteceu ali em Santa Lúcia, ontem à noite, os bandidos estão aí no carro branco. É isso, Ingrid. Pois é, que desespero, né? E praticamente toda semana mostramos assaltos, arrombamentos, a insegurança na região de Santa Lúcia. E é para lá que a gente vai ao vivo. O repórter Luciano Rosetti está no local onde o casal foi rendido. Olá, Luciano.
Olá, Ingrid, George, amigo do TN. Exatamente, essa ação criminosa aconteceu nessa rua sem saída, aqui no bairro Santa Lúcia, ontem, por volta das 10 horas da noite. Como o George explicou muito bem, o casal estava chegando em casa, nesse prédio aqui, ao fundo da imagem, estavam entrando, abrindo o portão da garagem, esperando o portão da garagem abrir, quando, de repente, chegou num outro carro, no outro veículo, um grupo de 4 criminosos. Esses criminosos saíram do veículo, renderam o casal, foram momentos de pânico, eles foram agressivos, violentos. A ação durou cerca de 1 minutinho mais ou menos, mas deixou todo mundo aqui na região apavorado com a falta de segurança, né? A repórter Suzy Faria esteve aqui hoje pela manhã e conta em mais detalhes como aconteceu essa ocorrência. Vamos ver. Dentro do carro está o casal de moradores que para na rampa esperando o portão da garagem abrir. É nessa hora que eles são surpreendidos pelos ladrões que chegam neste outro veículo. Dos 4, 3 saltam e vão render o casal. A mulher sai primeiro. Ao se afastar, quase cai. O marido sai depois. Os dois ficam sob a mira de revólver. O que mira na mulher ainda gesticula com a arma na mão. Depois que o casal sai, os bandidos tentam levar o carro. 3 se revezam ao volante na tentativa de ligar o veículo e não conseguem. O carro está com problema e só o dono sabe como resolver. Depois de tentarem tanto, os ladrões desistem e vão embora no carro que chegaram. Toda a ação que vocês veem acontecendo aí e que parece levar muito tempo, na verdade durou 1 minuto. Sem conseguir levar o carro daqui, os assaltantes não saíram de mãos vazias, não. Levaram a carteira, a aliança e o celular do motorista. Agora, o curioso aqui, vejam só, é que a rua é sem saída. A polícia foi chamada e descobriu que o telefone roubado estava no bairro São Benedito, em Vitória. A rua escolhida para o assalto é sem saída e nem isso impediu os ladrões de tentar. Tentamos também contato com o casal, mas não conseguimos falar. Muito bem, agora a gente está aqui com os moradores da região para saber como é que está o clima, né? Eu estou aqui com Alex Santos, que é morador daqui do bairro Santa Lúcia. Alex, você, quando ficou sabendo dessa ocorrência, desse crime, o que passou pela sua cabeça, né? Mais um assalto, mais uma ação criminosa, parece que nunca acaba, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente fica com uma situação assim, muito com medo mesmo, a gente fica com medo. Semana passada teve um assalto em frente ao nosso prédio ali, na outra rua ali, em frente ao Shopping Rio Branco. Agora aqui, minhas filhas também já foram assaltadas aqui, levaram os 2 celulares delas. E a gente fica aqui refém, com medo de sair de casa em alguns certos horários. Exatamente, tem até um carro saindo da garagem do mesmo prédio onde aconteceu esse assalto, né? Quer dizer, uma rua sem saída aqui no bairro Santa Lúcia, uma região super movimentada. Essa rua, apesar de ser sem saída, é movimentada também, tem estabelecimentos comerciais, existem prédios, né, residenciais e tudo mais. Mas como é que fica, né, Alex? Você está chegando em casa, é surpreendido por criminosos, ou então está saindo de casa, também é surpreendido, né? Você pensa que está seguro em casa, mas na verdade não está, porque você pode sofrer uma ação criminosa, né? É verdade, a gente fica com esse receio de ser assaltado, de acontecer alguma fatalidade com a gente até assim aconselha a não reagir. A gente implora por mais polícias aqui, não que elas não estejam fazendo o trabalho delas, a gente vê polícia rodando aqui, mas precisamos de mais um pouco para olhar com carinho a nossa comunidade. Peço encarecidamente o nosso governador para fazer isso por nós. E sobre essa ação da segurança, a gente também está com outro representante da comunidade, que é o Hector Siqueira. Ele é presidente da Associação de Moradores daqui do bairro Santa Lúcia. Não é, Hector? Vocês já solicitaram esse policiamento, né, que o Alex acabou de falar? Qual foi a resposta que o poder público deu a vocês? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a resposta foi que saíram alguns policiais para fazer cursos e com isso nós perdemos alguns policiais. Eles estão retornando agora e vão ser reintegrados à companhia, a terceira companhia, para que volte a fazer o policiamento. Antigamente nós tínhamos policiamentos de bike, esses policiais saíram para fazer esses cursos e, consequentemente, em 2 a 3 meses, aumentaram os assaltos no bairro. Então, aumentaram os assaltos, os furtos, os arrombamentos e também tem o problema da justiça, né? A polícia vem, prende, às vezes o bandido sai mais rápido do que o policial da delegacia. Então, às vezes, precisa da justiça fazer um trabalho também junto com a polícia. Não adianta só a polícia
trabalhar. A justiça também tem que segurar os meliantes presos, né? Você acha que o efetivo policial deveria ser maior aqui na região? Sim, poderia sim. Tanto que saíram e estava tranquilo, o bairro tinha melhorado. Como saíram esses 10 policiais para cursos, então deu uma... Nós sentimos aqui essa falta desses 10 policiais. Então precisa voltar os 10 policiais ou mais policiais para o bairro, para que possamos ter uma sensação de segurança melhor. Muito obrigado, Hector. A gente falou com Hector Siqueira, que é presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Lúcia, e o Alex Santos, também representando os moradores daqui da região que estão sofrendo, né, Ingrid e George, com essa onda de insegurança, não só aqui, mas em toda a Grande Vitória. Não é isso? É isso mesmo, Luciano. Obrigado aos moradores. Não é de hoje que a gente mostra a insegurança ali naquela região, da Praia do Canto, de Santa Lúcia, estabelecimentos que já foram invadidos aí 10, 20 vezes até durante a madrugada, principalmente. Hoje tem uma colega nossa de trabalho que estava contando que ela mora ali naquela região. A mãe dela fica na janela gritando, olha o ladrão, cuidado, o assaltante passou por ali. Quer dizer, uma insegurança geral e é preciso ação, mesmo como disse o próprio morador, tudo bem, tem que ter polícia, mas também tem que ter justiça para deixar esses ladrões na cadeia, né? A ocupação de moradores de rua por toda a Grande Vitória. Um problema que já passou do lado social e agora vira caso de polícia. Em um bairro da Serra tem moradora que é ameaçada todos os dias. Ela chegou a filmar a ação de uma mulher que a atacou jogando um pedaço de madeira. E essa mulher anda com uma criança que a todo tempo a criança é estimulada a xingar as pessoas. Na imagem, a moradora de rua lança contra outra mulher um pedaço de madeira. Me ameaçou, acabou de jogar um pau. A vítima foi Alba. Segundo a funcionária pública, as agressões são frequentes. Ela mora em uma pensão aqui, que é paga, parece que a gente ficou sabendo, pela sogra, porque ela tem 2 crianças pequenas e ela expõe essas crianças a pedir, a ficar na rua, andar sob sol quente. Inclusive, nesse vídeo aparece a criança me xingando, quer dizer, tá vendo o exemplo da mãe e tá xingando. A gente, inclusive, aqui do bairro já tentou a abordagem do Conselho Tutelar e eles disseram que não podiam fazer nada, porque não foi flagrante. Nesse dia eu chamei o CIODES, o CIODES esteve aqui, mas não foi flagrante. Mas eu tenho sido abordada por ela e outros moradores, e quando você não faz o que ela quer, não dá o que ela quer, ela agride verbalmente, e nesse dia ela partiu para agressão mesmo comigo, e ela fica na esquina da minha rua e eu estou sendo abordada por ela todos os dias. Nesta outra gravação, enviada pelos moradores de Manuel Plaza à nossa redação, o rapaz entra na residência e comete furto. Age com tranquilidade. Nessas fotos, moradores que ocupam calçadas, escolas. Por todo o bairro, pontos com sujeira e muito mau cheiro. Nós temos o espaço, né, que a escola utiliza aqui, que é a quadra de esportes, né, para fazer educação física. Infelizmente, eles entram aqui no espaço, faz as necessidades, às vezes até tomam banho também. As crianças estão fazendo educação física. Eles tomam banho ali. Aqui em Manuel Plaza, a comunidade buscou infinitas vezes junto à prefeitura soluções para lidar com os moradores em situação de rua. Um apoio da saúde pública a quem vive na rua. Só que até então, nenhuma medida eficaz foi tomada pelo poder público. A gente está, assim, à mercê tanto da prefeitura como do Estado. Não tem ninguém aqui para socorrer a nossa comunidade. E o risco aqui dentro da comunidade está muito grande. Que eles vêm de fora e assaltam aqui os moradores e ameaçam, como você viu o próprio morador falando, né? De um lado, moradores que querem deixar de conviver com quem vive na rua, mas do outro, uma minoria que precisa de um olhar de cuidado e atenção por parte do poder público. Nessa divisão, as consequências para ambos os lados. Mostramos ontem como moradores do bairro São Domingos, na Serra, temem passar nesta calçada do bairro. O medo é de um morador de rua que ameaça atacar quem passa pelo local com um facão. Ele agride as pessoas que passam na calçada, ele agride qualquer um que ele pede dinheiro e a pessoa não dá, xinga nomes horríveis, ele às vezes fica nu. Em toda a Grande Vitória, o transtorno se repete. Na capital, a suspeita é que o incêndio em lojas no centro foi provocado por moradores de rua. Há quase um ano, a triste história de Simone Venturini, que ao passar de carro por uma avenida em Vila Velha,
foi atingida por um vergalhão na cabeça, objeto lançado por um morador de rua completamente fora de si. Cenas reais de um problema que cabe ao poder público solucionar. Tem pessoas aqui, morador de rua, que é drogado ou é alcoolizado, é doença pública, então quer dizer, tem que internar, fazer internação. Não é procurar os meios legais. Pois é, já passou da hora das autoridades olharem isso como uma questão de segurança pública. A gente vê aí uma mulher, né, que está com uma criança. A gente sabe que essa criança ela é influenciada a todo momento. Então essa mulher, Ingrid, jogando pedras, jogando pedaços de madeira nos moradores que passam na rua, junto com uma criança. E ainda, de acordo com a moradora, essa criança é orientada a xingar os outros moradores. A gente vê outro morador de rua arrombando, e um detalhe, esse daí estava armado. Num determinado momento da gravação, ele tira uma faca e dá uma olhada. Você imagina se uma pessoa chega nessa hora ali, quer dizer, acaba sendo atacado por ele. Para a gente é sempre tão delicado falar sobre esse assunto, porque as respostas são sempre as mesmas, né? As prefeituras atuam, têm equipes de abordagem, fazem o papel delas também, mas não podem obrigar a tratamentos, não podem obrigar esses moradores a irem para acolhida, para fazer tratamento contra drogas. E a polícia, ao contrário, já fala que não pode prender se não houver flagrante. Então, quer dizer, é um impasse, é sempre uma situação delicada a gente falar sobre isso. Mas que não pode ficar assim, uma vez que você já está vendo que são pessoas que estão virando vítimas. No caso da Praia da Costa, morreu, não é? A empresária morreu vítima desse bandido, desse morador de rua que jogou o vergalhão. Todo mundo virou refém dessa situação. A Prefeitura da Serra disse que faz abordagens das 8 da manhã às 8 da noite. A equipe trabalha convencendo a pessoa a sair da situação de rua. O telefone da abordagem é o 99517-7869. 99517-7869. Além disso, tem um centro de acolhimento. Em Cariacica, Vila Velha e Vitória também há um trabalho de abordagem e encaminhamento, mas ninguém pode obrigar a ninguém a sair das ruas. É um impasse. E agora, o desabafo de um aposentado que aos 82 anos se sente rejeitado e não acredita mais na saúde pública. O seu Alberto espera mais de 500 dias por uma cirurgia de hérnia pelo SUS. O procedimento chegou a ser marcado 2 vezes e desmarcado em cima da hora. Mais que dor, um problema que gera revolta. Aos 82 anos, a bengala tem sido a companheira do seu Alberto. Mas a dificuldade não é apenas com a locomoção. A noite passada foi doída para dormir. Na realidade, eu dormi menos de 1 hora. Por quê? Porque doía tudo. Esse tudo que o seu Alberto chamou a atenção tem a ver com 2 hérnias que surgiram há 18 meses na região abdominal. Desde então, ele já passou por todos os trâmites necessários para a cirurgia, respeitou encaminhamentos, consultas e exames. Só que até agora o procedimento não rolou. É a tal morosidade da saúde pública. Esse negócio de SUS é tudo demorado, né? É complicado. O exame demora 4 meses, 3 meses. Quando o assunto é a saúde, o tempo é diferente. Para você, para mim, para o seu Alberto. E em algumas situações, ele pode ser um vilão implacável. Porque quando o corpo não aguenta esperar, ele acaba. O pouco caso da saúde pública provoca no aposentado um alto grau de ceticismo. Ele nem acredita que vai conseguir operar. Eu estou falando que eu não vou fazer exatamente por isso, porque a gente já vai chegando também numa certa idade que a gente vai notando as coisas, né? Você perdeu a esperança de operar, é isso? Eu perdi mesmo. Eu estou achando que não vai sair, não. Agora, dessa vez eu vou, se eu não for operado, eu vou chamar a polícia, sei lá. Difícil, né? A expressão do seu Alberto é de cansaço e não é para menos. Aos 82 anos, merecia mais respeito. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Saúde. A CESA disse que a cirurgia do seu Alberto foi marcada pelo Hospital das Clínicas e deve acontecer na primeira quinzena de maio, ou seja, nas próximas semanas. Que assim seja. Olha, nós vamos falar agora de infestação, sabe de quê, Ingrid? De escorpiões.
Já imaginou a preocupação dos moradores? Pois os bichos estão tomando conta do bairro Morrinhos, em Cariacica. Quem está lá é a repórter Tainá Lopes. Boa tarde, Tainá. E tem gente por aí, hein? Ingrid, ó, tá todo mundo aqui. Olha as crianças, ó, estão revoltadas com o escorpião. Não dá medo? Dá. Dá bastante medo mesmo, e é muito escorpião, gente, surgindo aqui nas casas, onde as crianças brincam na rua. Eu vou chamar a Sandra aqui, Sandra. Sandra tá virando colecionadora de escorpiões. Não é isso, Sandra? É. Quantos você já encontrou em quais locais da sua casa? Boa tarde. Boa tarde. No caso, eu encontrei um dentro de casa e outros fora da casa. Fora de casa, aqui próximo. Como é que foi o momento em que você deu de cara com esses escorpiões? Você tem criança em casa, né? Não tenho criança, mas quem encontrou foi meu filho, né? Ele já é adulto. E aí ele encontrou dentro do quarto dele. E aí os outros... Dentro do quarto Isso. dele? Gente, vou chegar pertinho aqui, ó. Olha só. Estão mortos, né? É. Até pra matar o escorpião não é fácil, não. A gente dá um medo danado, Dá um medo mesmo. Olha só isso aqui que ela encontrou na casa dela, a Sandra. A Sandra encontrou esses aqui. Agora, a Daniele é recordista em casos de escorpião aqui no bairro Morrinhos, em Cariacica. Ela não deu nem conta de guardar todos que já encontrou, porque foram quantos, Dani? Por mais de 20. Mais de 20? Mais de 20 escorpiões. Em quais locais? Passada, muito no quintal e dentro de casa também, até subindo pelas paredes. Dentro de casa? Dentro de casa também. Como é que é pra você essa situação, né? Você tenta manter sua casa limpa, o terreiro limpinho, e aí dá de cara com esse animal. E parece que quanto mais a gente mexe, vai capinar o quintal, aí que eles espalham mesmo. Aí eles vêm pra dentro de casa. Parece que vai achar refúgio dentro de casa. Aí que entra todo mundo em desespero. Eu tenho 5 filhos dentro de casa. Aí fica complicado. As crianças, eu passei um tempo aqui com o pessoal, né? As crianças gostam de brincar na rua, não é isso, pessoal? E estão perdendo a liberdade, não é à toa, porque essa espécie de escorpião é perigosa. Quem afirma isso pra gente é o Wesley Colombo, ele é mestrando de Biologia Animal na UFES. Muito obrigada pela sua participação, Wesley. Explica pra gente, você já avaliou aí, né, esses escorpiões? É de fato de deixar a gente preocupado? Sim, realmente é de fato deixar preocupado, porque essa espécie, além de ser a mais perigosa, né, da América do Sul, ela consegue se reproduzir na ausência do macho. Então um indivíduo em um ano pode ter 40 ou mais na sua residência. Então realmente é bastante alarmante a situação do local. Agora, você observou o ambiente todo aqui. O que a gente pode dizer que é uma justificativa, né, para o surgimento desses escorpiões? Escorpião é um animal bastante adaptável a locais onde existem humanos, diferente de outros animais silvestres. Porém, escorpião ele consegue se manter em locais onde existe muito lixo, entulho, que fornecem um abrigo, né, e úmido, e que eles possam se esconder e se alimentar de baratas, que é o principal alimento deles. Então, onde você encontra terrenos baldios que possuem muito entulho, muito lixo, você pode possivelmente encontrar uma grande quantidade de escorpiões nele. Qual a orientação, então, para a população para tentar evitar, né, esse tipo de proliferação? Primeiro é vedar as entradas da casa, né, debaixo de portas, observar os ralos, porque eles podem entrar pelo ralo e em busca de barata e acabar entrando no banheiro e assim dentro da residência, e na residência eles irão procurar abrigo dentro de um sapato, dentro de uma roupa, e isso vai ocasionar o acidente a posteriori. E tentar manter também em volta da sua residência limpo, de modo que você consiga ver o animal andando e se aproximando da sua casa. Se vê, matar mesmo. Se vê, gente, o recomendado é você matá-lo. Por quê? Muitos utilizam venenos para matar escorpiões. E o veneno, ele age de maneira similar ao agrotóxico. Você vai selecionar os escorpiões mais resistentes e no futuro nós teremos cada vez escorpiões mais difíceis de serem eliminados. Então a melhor maneira é você pegar o chinelo e dar uma chinelada no escorpião e acabar com ele ali logo. Muito obrigada pela participação. A Unidade de Vigilância de Zoonoses de Cariacica informou que nenhuma solicitação foi feita pelos moradores aqui de Morrinhos, mas não é isso que eles contaram pra gente não. Que há tempos estão ligando e ninguém vem aqui solucionar o problema. Há mais de um ano, George e Ingrid, eles esperam uma solução. E a gente também espera agora. Vamos continuar cobrando. Voltamos aí no estúdio.
Isso mesmo, a gente vai continuar cobrando porque a gente está vendo aí uma comunidade reunida e preocupada com essa infestação de escorpião. E essas imagens que a gente mostrou aí, enquanto estava acontecendo a entrevista ao vivo, são imagens de lá, que eles guardaram esses escorpiões, tiraram foto e encaminharam para a gente. Ou seja, tem essas provas, aí que estão né? passando, ó. Você imagina uma situação dessa, tudo solto ali com essas crianças na rua. Bom, mas agora nós vamos falar, gente, de um dado preocupante. Preste atenção. Roda aí um dos destaques do jornal A Tribuna de hoje. É um dado preocupante, Ingrid, porque fala de coração. O estado tem 6.400 vítimas de morte súbita. O número é anual, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. O problema pode ser causado por arritmia, infarto ou AVC. Esse assunto veio à tona depois da morte do modelo Thales Cotta. Ele morreu durante o desfile São Paulo Fashion Week, não é? E Thales tinha 26 anos, chegou a trabalhar aqui no Espírito Santo em 2011, fez parte de um portfólio de uma agência capixaba. Pois é, foi uma imagem chocante, né, que rodou aí o Brasil e o mundo, e a gente chama atenção para os cuidados que a pessoa deve ter com doenças como a arritmia, que na verdade não tem sintomas visíveis. A pessoa pode passar anos aparentando ser saudável e pode acontecer um mal súbito. Por isso, a importância de fazer exames de rotina, né? E aí a gente pesquisou também com médicos que disseram o seguinte: pacientes com hipertensão, diabetes, obesidade e colesterol alto, se não tratarem, estão mais propensos também a ter um mal súbito. E aí esse sintoma da arritmia é importante para quem está em casa, sensação de desmaio, tontura, fraqueza, você sente um pouco fraco, sente o coração bater, é até estranho Fora do falar ritmo, isso, né? mas exatamente, quem tem um problema de coração, você acaba sentindo o seu coração. Não é normal você sentir o seu intestino funcionando, não é normal você sentir o seu rim funcionando, nem do seu coração. Tem a pulsação, mas você sentir aquele incômodo, não pode. Então, sentiu esse incômodo, tem uma sensação de cansaço, fazendo atividade física, não consegue fazer, procure logo um médico para tentar diagnosticar isso daí. Não é? E até mesmo antes de fazer atividade física, é importante procurar um médico, que você pode ter algum problema congênito no coração e também não saber disso, né? Daí vem a morte súbita. Bom, agora vamos falar do ataque de bandidos num bairro da Serra. Os 2 jovens foram executados. Luciano Rosetti tem os detalhes da investigação. É com você, Luciano. Exatamente, George, Ingrid, amigo do TN, esse crime aconteceu no bairro das Laranjeiras, na Serra. Foram disparados mais de 100 tiros, o que deixou moradores e comerciantes da região em estado de choque, apavorados, com muito medo. Eles até registraram imagens, né? Mas o que aconteceu? Um bando de 10 criminosos armados assassinou 2 adolescentes. Eles utilizaram fuzil 5.56 e pistola 9mm, que são armas de uso restrito da polícia. Os tiros foram disparados para todo lado, acertaram paredes e até fios de alta tensão. Esse crime aconteceu na esquina das ruas Guaianazes e 15. As 2 vítimas estavam desarmadas. Segundo as investigações, os criminosos chegaram em 2 carros, um carro branco e outro veículo preto. Testemunhas disseram que a motivação do ataque seria a disputa por pontos de venda de drogas na região. Aquela velha briga, né, pelo controle do tráfico de drogas que a gente sempre mostra aqui no TN. Testemunhas disseram ainda que os criminosos seriam do bairro da Penha ou então de bairros vizinhos. Agora, quem está investigando esse caso é a Delegacia de Homicídios. E segundo essas investigações, as 2 vítimas têm passagem na polícia por tráfico de drogas. Ingrid e George. Valeu, Luciano. Muito obrigado. Luciano, e na verdade o que chamou muita atenção nesse crime também foi um dos jovens que morreu na frente da mãe, né? E a mãe, num depoimento super emocionado, disse que não pôde fazer nada, né, para salvar o filho. Voltava da igreja, né? Voltava da igreja, também ficou na mira de traficantes. Foi muito triste. E a seguir, um bairro da Grande Vitória onde os roubos são cada vez mais comuns. É Rosa da Penha. Você confere ainda vagas de emprego para soldador, eletricista, técnico de enfermagem e tem muito mais. Não deixe de conferir. TN, volta já! Mais um bairro da Grande Vitória onde os roubos são cada vez mais comuns. É Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Por lá, motoboys têm medo de fazer entregas por causa do risco de assaltos. E nos pontos de ônibus, a insegurança virou rotina. Este motoboy conta que perdeu 2 motos para criminosos em apenas um ano. A primeira vez, 5h30 da manhã, chegando do serviço, me enquadraram 2, levaram minha moto. A segunda vez, a mesma coisa, só que graças a Deus recuperei rápido.
Além dos assaltos, recentemente entraram na casa dele e levaram só a placa da moto. Ele acredita que seja para colocar em outra motocicleta a ser utilizada para cometer crimes. Provavelmente teria roubado, furtado uma moto da mesma da minha e iria usar a placa da minha moto nela. Os bandidos costumam agir durante a noite, se aproveitam da hora das entregas para render os motoboys. No caso deste outro, o veículo foi parado em uma blitz e recuperado pela polícia. Eles se esconderam então dentro do mato, onde tem um lugar difícil de visibilidade, e saíram com a arma em punho. Então, entrou na frente da motocicleta, eu tive que efetuar a parada dela bruscamente e aí então me renderam. Foi retirado algumas peças. Eu vou ter que estar ressarcindo meu próprio bolso para estar fazendo recuperação para novamente ter condições de trabalhar. Outro foco dos criminosos tem sido os moradores que dependem do transporte público. Por aqui é difícil encontrar quem não tenha medo de aguardar nos pontos de ônibus. As mulheres costumam ser o alvo preferido dos bandidos, que na maioria das vezes agem de bicicleta mesmo. Ver mulher no ponto sabe que é certo. Se eles verem algum homem no meio, eles não vão assaltar, né? Talvez fique mais com medo, mas agora que é mulher infelizmente é mais inocente, né? Aí acaba pegando o celular delas, os pertences. As vítimas reclamam do efetivo policial na região. 2 viaturas não têm sido suficientes para dar conta de tudo. A gente nem pode muito botar a culpa na polícia militar. O que está faltando é mais efetivo. É muito grande a população. Então o que eu acho que tem que ter mais policiamento, sim, porém eles têm que aumentar o efetivo de polícia. E o que diz a PM, hein? Bom, disse o de sempre, que se coloca à disposição da comunidade para discutir ações de segurança e afirma que faz o policiamento ostensivo, prende bandidos, mas, infelizmente, não cabe à instituição mantê-los na cadeia. Atenção, contribuintes, termina hoje às 11h59 da noite o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Quem não mandar o documento no prazo vai pagar multa de no mínimo R$ 165. Deve acertar as contas com o Leão quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.559 em 2018. Para fazer a declaração, é só baixar o programa no Imposto de Renda 2019, disponível no site da Receita Federal. O site é receita.fazenda.gov.br. E a terça que antecede o feriado tem emprego para você? De olho aqui na telinha. São chances para soldador, eletricista, mecânico, comprador internacional, líder de logística, assistente de faturamento, técnico de enfermagem, assistente de importação, técnico de laboratório, biólogo e auxiliar de serviços gerais. Cadastro no site rhopen.com.br. Não está na sua telinha mais, é rhopen, tudo juntinho.com.br. Terça-feira, 30 de abril. Vamos juntos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Ministério Público pede abertura de 19 mil vagas no INSS em 30 dias. Aqui na foto principal, ter amigos prolonga a vida em até 10 anos, diz estudo. Ginásio do Álvares Cabral vai virar escola. 4 endividados procuram socorro a cada hora para limpar o nome. Pai que fugiu do estado com o bebê é caçado pela polícia paulista. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, 20 shows em nova arena no aeroporto. Arcebispo apela por sociedade mais justa. E modelo morreu ao pular de lancha para salvar cachorro. O TN1 volta bem rapidinho e te apresenta o Tatu Bolinha. Sabe como ele se locomove, Ingrid? Numa cadeirinha. Perde não. Meu nome é Larissa, eu tenho 4 anos e fique ligadinho aí. O TN volta já. Agora vamos falar de curiosidade fofa. O TN1 te apresenta o Bolinha, um tatu cadeirante. Como assim? É que o bichinho foi vítima de maus tratos, chegou no IEMA desnutrido e sem força nas patinhas. Como não conseguia caminhar,
ganhou uma cadeira de rodas improvisada. Agora a Bolinha não para quieto, aos poucos vai recuperando a saúde e aprendendo a ser tatu de verdade. Rodinhas encaixadas e viva a liberdade. Com elas, o Bolinha descobre todos os dias um novo significado para a vida. O tatu da espécie galinha chegou ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação, o IPRAM, há 5 meses. A chegada dele trouxe uma série de questionamentos para a equipe. A verdadeira história do Bolinha ainda é um mistério para a equipe aqui do IPRAM. Isso porque, quando ele chegou, foi deixado aqui por um homem que disse ter encontrado ele no asfalto, né? Perdido na estrada. Só que algumas características do Bolinha indicavam outras coisas. Por exemplo, ele chegou aqui super limpo, com unhas impecáveis e tinha até medo de formiga. Não é isso, Renata? É isso mesmo. Ele tinha essas características que indicavam pra gente que a história estava um pouquinho estranha. Ele era um bicho muito manso, ele gostava de ficar perto das pessoas, ele não era arisco em forma alguma, ele ficava assustado com as formigas. E a primeira vez que a gente colocou ele aqui na terra, era um misto de curiosidade com medo das formigas. Desnutrido, Bolinha não tinha força suficiente para andar. As pernas traseiras têm movimento, mas olha só o que acontece quando ele fica sem as rodinhas. É um cai pra lá e pra cá. As rodas retiradas de um carrinho de brinquedo são encaixadas com um elástico no Bolinha e permitem que ele tenha independência para exercitar o lado tatu raiz que só a natureza pode oferecer a ele. Ele teve uma desnutrição muito grave, com isso os ossos dele ficaram bem fracos, então a gente faz essas fisioterapias com a rodinha para ele continuar exercitando a musculatura das pernas. A gente coloca ele na terra para ele escalar, para ele cavar e com isso ele já teve enormes progressos. Bolinha recebe 4 vezes por dia um alimento nutritivo preparado pela equipe do IPRAM. Os outros lanches são por conta dele mesmo. Já ganhou peso e aos poucos ganha autoconfiança. A cada cavada ou descoberta de formigas, Bolinha sente de verdade o que é ser um tatu. Por um tempo, ainda vai precisar das rodinhas. Mas se depender da força de vontade deste tatuzinho, a vida sobre rodas vai durar pouco tempo. Esse é o nosso sonho, é o que todo mundo tem se esforçado para isso acontecer. Vamos ver, ele está cada dia melhor, a gente torce para poder aposentar as rodinhas um dia. Tão lindo esse amor aos animais, né? E que graça esse Bolinha. Ele continua o tratamento, mas ainda não dá para dizer se um dia volta a andar. É torcer, né, George? E depois Bolinha deve seguir para uma outra fase de recuperação, para retomar os hábitos da espécie. Só pode voltar à natureza depois disso. Pois é. Que situação, né? E a gente já vê muitos animais também passando por isso. Né? Animais, cachorros também a gente tem, mas aí já tem uma cadeira específica para o cachorro. Sim. Bom, mulheres. Sabia que aqui no estado a nossa dedicação é quase o dobro de horas semanais comparado aos homens em relação às tarefas domésticas? Uma pesquisa apontou que são mais de 22 horas por semana que usamos para atividades do lar. Quase um dia e uma noite. Muitas mulheres têm mais que um emprego e quando chegam em casa ainda precisam lavar louça, roupa, fazer comida, limpar, além de cuidar das pessoas com quem convive. E uma dessas super-heroínas é a Elaine. A ocupação principal é motorista de aplicativo. São cerca de 10 horas dirigindo todos os dias. Mas em casa, Elaine se desdobra em muitas outras. Cabeleireira, vendedora, motorista de aplicativo e estudante. E mãe? E mãe. Isso mesmo, cabeleireira e vendedora nas horas vagas, cuida de casa, do filho e ainda arruma tempo para estudar. Faço tudo misturado e com muito amor.
Uma mulher e vários papéis. A rotina da Elaine é agitada, sim, há exatos 7 anos, desde que ela se viu sozinha e se sentiu na obrigação de exercer com maestria o principal desses papéis, o de ser mãe. Ela não se intimidou com as adversidades de uma mãe solteira. Desde que ele nasceu, dar ao Pedro o que ela não teve de referência familiar é seu propósito inabalável. Se tudo que você faz positivo, você faz para você vencer e você acredita no bem, você vai vencer. Essa força toda é exemplo de superação na família. Tem que ter muita força de vontade, muita garra, né? Tem que se dedicar muito, porque é ela sozinha, né, para criar o filho dela. E como tem meu esposo que me ajuda, aí já fica mais tranquilo para mim, mas para ela já é mais difícil nessa questão, né? Ele ainda é muito pequeno para entender toda essa história, mas parece que valeu a pena. É porque eu amo ela e eu gosto. Que declaração mais fofa que é essa pra gente, que é mãe? Fala sério. Mãe, mulher, esposa, Elaine nos representa, viu, George? Tem que começar desde cedo conscientizando os menininhos que vão virar homens daqui a pouco. E esse também é um exemplo daquilo que a gente mostrou daquela pesquisa. De 0 a 6 anos, a mãe acorda em média 40 minutos para ver o filho, né? Ver se ele está precisando de alguma coisa. E o homem só 13 minutos. Pois é. Então só a partir daí já é mais um exemplo de quanto a mulher trabalha nessa sociedade. E aliás, eu fui muito mais além, né? Que a gente nunca mais dorme da mesma forma. Passam os 6 anos, que aí depois as preocupações são outras. Com a adolescência, com a juventude e por aí vai. E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Uma ótima tarde para você. Antes eu vou mandar um beijo para Débora Martins, que entrou aqui no meu Instagram, falando que é super fã do nosso jornal, que está ligadinha. Um beijo bem carinhoso para você. Beijo, Débora. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Nós te esperamos amanhã, 15 para meio-dia. E agora você fica com a Débora Moraes no Ronda Geral. Até amanhã.